falar, ele já começa a falar através da saudação. Aumenta-nos a fé. Deus, Ele quer aumentar a nossa fé, meu irmão, minha irmã. Mas nós também temos que clamar ao Senhor, para que o Senhor aumente a nossa fé, né, Elton? Nós temos que pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Me dá coragem, me dá força, me dá ânimo. Nós temos que pedir a Deus. Nós temos que confiar em Deus. Nós não podemos de maneira alguma, né, acharmos que a nossa fé é imbalável, que não vai vir um dia que não vai ter desânimo, que não vai vir um dia que você está, né, você fala, meu Deus do céu, parece que o Senhor não me ouve as minhas orações, né? Mas Deus está ouvindo. Deus está ouvindo, meu irmão, minha irmã. A todo instante. Isso aí você pode ter certeza. Até o teu pensamento, sem você pedir, o Senhor ouve. A pastora Rô já deu vários testemunhos, né? Que sempre quando ela, conversando com Deus, sempre a resposta veio, né, pastora Rose? Né? Uma vez ela estava precisando de uma pasta, né? Falou, Senhor, eu preciso de uma pasta. Olha, uma coisa simples aos olhos humanos, né? Senhor, eu preciso de uma pasta cor-de-rosa. E naquele momento, né, Andressa, passou uma pessoa e falou, Rose, você está precisando de uma pasta? A Rose falou, eu estou. Daí ele falou assim, eu tenho uma, mas não sei se você vai gostar, porque ela é cor-de-rosa. É Deus. É Deus, meu irmão, minha irmã. Deus é na nossa vida, Deus é com cada um que está aqui. Você pode ficar sentado, mas eu queria agora, nesse momento, que a gente orasse ao Senhor, você feche seus olhos e peça para que Deus fale com você, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, Pai, graças eu te dou pela saudação da tua serva, da Isadora, que já começou a falar conosco através do teu Santo Espírito. Pai, graças eu te dou por cada vida que está aqui, Pai, porque eu tenho certeza que foi o teu Espírito Santo que trouxe cada um aqui, porque cada um que está aqui se sente bem, sabe que o Senhor está falando conosco, sabe que o Senhor, Pai querido, Pai amado, nos ama e fala grandemente, e nos traz a resposta para tudo que precisamos. Pai, que agora o meu eu diminua para que o Senhor Jesus Cristo cresça. Me perdoa dos meus pecados, minhas falhas, meus erros, mas que teu Espírito Santo, teu Santo Espírito venha sobre a minha vida, por palavras da minha boca, Senhor, falar com a tua igreja, o que cada um precisa ouvir, aquilo que teu Espírito Santo, Pai, sabe que o Senhor trouxe, preparou para nós do alto do trono, para falar com a tua igreja, Senhor, no oculto e no profundo. Eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, irá nos abençoar, irá trazer, Senhor, a cura, o milagre, o sobrenatural, o impossível, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo que está aqui vai interceder, Ele é o dono do milagre, Ele vai curar, vai libertar, vai salvar, vai tirar todo o mal, Senhor, da nossa vida, porque o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de toda a honra e toda a glória. Então, a partir de agora, Pai, que não seja eu, Pai, que o for da minha boca, o Senhor feche, mas o que for do teu Espírito Santo, fala com a tua igreja, fala conosco, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e ao término desse culto, sairemos daqui glorificando o único digno de toda a honra e toda a glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Abra lá, eu estava até dando risada aqui com o Felipe, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, só faltava ela pregar minha pregação, né, 1 Pedro, eu falei, ixi, meu Deus do céu, vou mostrei para você, né, Felipe, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 9, e você vai entender algo maravilhoso, meu irmão, minha irmã, que a fé tem um fim, Felipe. Ela tem um fim. Vai chegar uma hora, a fé vai acabar, vai sumir. E a palavra fala sobre isso. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Olha só.
Olha só, Ana, que maravilha. A fé ela vai ter um final. E onde vai ser esse fim? Vai ser lá no céu. Alcançando o fim da fé, a salvação da nossa alma. Quando nós estivermos lá no céu com Deus, com nosso Pai, né? Com Jesus, com o Espírito Santo e com toda a nossa família, estivermos lá, meu irmão, minha irmã, com Ele, acabou a fé. Você não vai precisar falar com Deus, Senhor, eu tenho fé que o milagre vai acontecer. Jesus vai olhar para nós e falar, mas que fé? Você já está aqui no céu, você já tem de tudo. Quando nós estivermos lá no céu com o Senhor, você vai ter do excelente, do excepcional, é inimaginável as maravilhas que nós vamos ter lá com o Senhor. Como vamos viver feliz eternamente, meu irmão, minha irmã. Deus vai falar para nós, Moacir, vai lá e faz isso aí, executa esse trabalho para mim, né? A palavra fala que nosso corpo não vai ter, né? Não vai ter cansaço, nada. Você não vai virar para Deus e vai falar para Jesus, eu vou lá fazer esse serviço, eu tenho fé que vai dar certo. Mas que acabou, não tem mais fé, vai dar tudo certo, tudo que nós fizer, dá certo, meu irmão, minha irmã, porque nós estamos na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter que ter a fé. Mas você já fica sabendo e entendendo que o final da nossa fé vai ser a salvação da nossa alma. Quando estivermos no céu, meu irmão, minha irmã, aí acabou a fé. Aí, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza, aleluia, que você conquistou a coroa da vida, você conquistou a palavra do Senhor, você conquistou tudo. Você não vai precisar chegar no céu e falar, cadê minha Bíblia? E Jesus vai falar, mas para que você quer Bíblia, meu filho? Eu sou a palavra. Jesus é a palavra. Vai estar lá, vai estar com a própria palavra viva, com Jesus, com Deus. Mas é isso que Deus quer falar sobre essa fé. Ainda nós vamos ter, antes de terminar, né, o final da nossa fé, ainda enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter que batalhar por essa fé. Nós vamos ter que lutar por essa fé, meu irmão, minha irmã. E nós vamos entender esse versículo 9, no final ainda da pregação, o último versículo, você vai entender claramente o versículo 9. Mas vamos agora para o versículo 1, ou melhor, vamos para o versículo 2, 1 Pedro, aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é viva e eficaz, meu irmão, minha irmã, e quanto a palavra está falando que você e eu somos, eleitos segundo a presciência, a presença de Deus, Pai, em santificação, estamos aqui, estamos sendo santificados através do seu Espírito, para quê? A aspersão, para a obediência, a aspersão do sangue de Cristo está sendo derramada aqui, e o Senhor nos traz graça e paz sejam multiplicadas, meu irmão, minha irmã. Multiplicando, o Senhor multiplica a paz sobre nós, o Senhor multiplica a graça dele sobre nós, meu irmão, minha irmã, e isso é importante para a vida do ser humano. Amados, infelizmente, para quem anda muito na rua, dirige muito, você anda com o coração, pelo menos eu, entristecido. Você anda, meu irmão, minha irmã, triste, ao ver pessoas mendigando pelas ruas, pessoas
catando comida no lixo. Pessoas morando embaixo de pontes, sem uma esperança. Enquanto nós estamos numa situação privilegiada, muitas vezes reclamamos, achamos ruim. A palavra fala: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você ainda tem a felicidade de ouvir isso, você ainda tem a felicidade de estar aqui, ainda a graça e a paz do Senhor sendo multiplicada sobre nós. Nós somos, meu irmão, minha irmã, aleluia, vencedores de tantos problemas que o mundo está tendo. Por isso que nós não podemos reclamar, por isso que nós não temos que murmurar, mas mesmo nós sendo falhos, pecadores, reclamamos a todo instante a Deus. Mesmo assim, nós na presença do Senhor, temos a graça dEle, a paz dEle multiplicada sobre nós. E nós não conseguimos ponderar, nós não conseguimos medir, você não consegue entender a importância disso para a nossa vida, como é importante nós temos essa graça, essa paz do Senhor, porque Jesus disse: eu vos dou minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo vos dá. A paz que Jesus nos dá é eterna, a paz que Jesus nos dá, meu irmão, minha irmã, é eterna para a nossa vida. No versículo 3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor nos gerou de novo. O Senhor nos dá uma oportunidade de nascermos de novo, através das águas, através do seu Espírito, através do batismo do Espírito Santo, através do batismo das águas. A palavra é viva e eficaz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, por que misericórdia? Ele nos permitiu nascermos de novo, nos gerou de novo para uma viva esperança. Esperança do quê? Que foi trazida aqui pela Isadora. Esperança, meu irmão, minha irmã, de nós vivemos uma vida eterna com o Senhor lá no céu. De novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No versículo 4, pode bater palma para Jesus. Sabe por quê, amados? Porque Deus tem uma herança para mim e para vocês. Uma herança não aqui material, mas sim uma herança incorruptível, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Nós temos, através do nascer de novo em Cristo, através do batismo das águas, através de sermos uma nova criatura para Jesus, Deus, Ele fala: eu tenho uma herança para vocês, aleluia, que é incontaminável, não pode ser roubada, uma herança incorruptível que não pode corroer, nem enferrujar, meu irmão, minha irmã, não pode murchar. Isso é promessa, guardada para vós. Não vai pensar que você vai chegar lá no céu e falar assim para Deus: cadê meu baú? Cadê meu baú de joias? Cadê meu baú de ouro? Meu irmão, minha irmã, você vai ter muito mais do que isso, muito mais que um baú de joias, muito mais que um baú de ouro. Você vai ter, meu irmão, minha irmã, aleluia, uma vida eterna com Deus, com Jesus. Você vai ter uma vida eterna, meu irmão, minha irmã, vivendo, volta a repetir, maravilhas que não dá para nós imaginarmos.
O que Deus quer nos dar é algo que você e eu não conseguimos compreender, mas dá, pelo menos, através do Espírito Santo, a gente entender que isso vai ser maravilhoso e imensurável para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. O que Deus vai dar para você, para mim, aleluia. Ninguém pode tomar. Ninguém pode tirar de mim, de vocês. Aleluia, que é a salvação da nossa alma. Vamos continuar aqui. Pode bater palma para Jesus. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Calma aí, porque Deus já passou para mim. Agora só quer falar, quero saber daqui das coisas da terra, Bispo Moacir. Calma, daqui a pouco Deus vai falar das suas bem-aventuranças aqui na terra. Fica frio. Você tem bênção aqui na terra, você tem vitória aqui na terra. Tem. Deus vai falar aqui, tem vitória aqui na terra. Mas Deus quer falar de coisas muito maiores que a gente às vezes não entende, ninguém fala mais, ninguém chega e quer explicar isso para mim e para vocês, que mediante a fé, você tem que ter fé, que você tem uma herança no céu, porque se você não tiver fé, meu irmão, minha irmã, você achar que isso tudo é mentira, é balela, você perde a bênção. Abraão, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, larga a parentela, larga tudo e vem para o deserto. Abraão ouviu a voz do Senhor, largou tudo. E quando Abraão largou e foi para o deserto, ele chegou lá, e Deus falou: olha para o céu, você está vendo isso? As estrelas, consegue contar? Não, não consigo, são milhões de estrelas, Senhor. E Deus falou assim: eu vou te fazer pai de uma grande nação. Vou te fazer pai de uma grande nação. E fez. Ele confiou, ele acreditou. Nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Todas as bênçãos, todas as vitórias de Abraão, todas as conquistas de Abraão, toda a herança de Abraão que Deus deu para ele, né, para Isaac, para Jacó, as bênçãos, as vitórias que continuam até hoje sobre a nação de Israel, né? Por isso que Israel é um povo abençoado, é um povo próspero, é um povo rico, né? Isso se deve a Abraão. Mas a palavra fala que as bênçãos de Abraão vêm sobre nós através de quem, Jorginho? De Jesus Cristo. Através de Cristo, nós recebemos todas as bênçãos de Abraão sobre nós. Agora, você quer viver milagre, mas não quer ter fé? Você quer viver milagre, mas não quer aceitar Jesus? Você quer viver milagre, mas não quer crer na palavra? É difícil. É difícil, meu irmão, minha irmã. Você tem que ter fé, tem que acreditar. Essa igreja vive de milagres. Eu posso falar para você literalmente que essa igreja vive de milagres sobrenaturais, impossíveis. Pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de AIDS, pessoas livradas da morte, pessoas, meu irmão, minha irmã, ressuscitando. Sinais, prodígios, maravilhas acontecendo aqui a todo instante. Se você já está aqui porque hoje é um milagre. Se eu estou aqui, hoje eu sou um milagre de Deus. E nós temos visto isso, porque para mim, o milagre da vida é o maior milagre de todos. Ah, mas tem milagre financeiro, está lotado aqui. Mas isso para mim não é o mais importante. Para mim o importante é a salvação da alma. Para mim o importante é a salvação, meu irmão, minha irmã, da vida aqui na terra para o céu. E o Senhor está falando comigo, meu irmão, minha irmã, né?
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, a virtude do Senhor está aqui, para a salvação já prestes, a salvação prestes para ser revelada no último tempo. E o que é? A volta de Jesus. Jesus está às portas, Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã, e muitos não estão acreditando. Aleluia. No versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Quem é que não tem tentação aqui, meu irmão, minha irmã? Todo mundo tem tentação, todo mundo é tentado, todo mundo. Satanás, ele vem e lança uma tentação. Por que você vai ser diferente de Moisés? Para que você vai ser diferente de Elias? Para que você vai ser diferente de Paulo? Para que você vai ser diferente de qualquer personagem dentro da Bíblia? Nós somos iguais a eles, fomos tentados, eles foram tentados, nós somos tentados. Mas a palavra está falando, meu irmão, minha irmã, aleluia, que o Senhor nos dá força, nos dá coragem. Vamos no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro. Você não pode chegar com lá sei eu quanta quantidade de ouro e conseguir comprar a fé. O ouro não vale mais do que sua fé, a fé é muito mais valiosa para a nossa vida. E nós somos provados pela fé. Às vezes, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, muitas vezes, e isso, né, é a minha história, e quando a gente conta a nossa história, é a sua história também, porque sempre, as histórias sempre estão parecidas, né? Quantas vezes você vai fazer um negócio, chega e Deus fala que vai dar certo, e você faz e não dá certo. Mas Deus falou, mas foi lá e não deu certo. Mas Deus falou que ia dar certo. Mas de novo, Senhor, o Senhor não é homem que minta, né? O Senhor não é filho do homem que se arrependa. Como que é isso, Senhor? O Senhor falou que ia dar certo, não está dando. O Senhor prova a nossa fé. Eu me lembro até hoje, eu orava pelo um testemunho que já dei muitas vezes, na época, na vida do apóstolo Wilson. Na época, estava tendo não era apóstolo, nada, né? Era um irmão como eu, iniciando na igreja, e ele estava com alguns problemas familiares, e aí, meu irmão, minha irmã, eu orando por ele, orando vários anos, e eu falando, Deus falou que o seu casamento não vai acabar. Deus falou que o seu casamento não vai acabar. E toda vez que eu orava, eu falei, Deus falou que o seu casamento não vai acabar. E aí, o passar de uns anos, ele, né, a batalha é assim, né, Felipe? Não pode desistir, tem que orar. E chegou um dia que ele me ligou e falou, estou arrumando as malas, estou indo embora para casa. E a gente do outro lado da igreja, né, aí quando nós viemos para cá, eu falei, tira isso tudo daqui. Eu falei, não quero mais. A gente tinha vários quadros, né? Lembra, Jorginho? Os quadros, tudo com as fotos, né? A gente tinha a foto dele, com a esposa, tudo. E aí eu estava na igreja, quando ele me ligou, eu falei, não acredito. Quantas vezes, Senhor,
eu falei para ele que o senhor estava falando que não ia, o casamento dele não ia terminar. E eu desanimei naquele momento. E eu desanimei, irmã Maria. E na mesma instante, depois acho que uns 20 minutos, o telefone tocou. Era a irmã do apóstolo Wilson. Moacir! O Wilson não vai separar mais a mulher dele, né? A Rose não vai separar mais. E agora eles decidiram, eles vão casar de novo, né? E fazer um novo casamento, né? Pode bater palma para Jesus. Calma aí que eu não fiquei sem chumbo não, Felipe. Agora olha quem vai falar com você, ó. Olha quem vai falar com você. Aí Deus chegou para mim e falou assim: homem de pequena fé, você não tem fé nenhuma. Você esmoreceu. Você desacreditou. Aí vai levar chicote. Pensa que não, irmã. Se Deus não deu moleza para Moisés, se Deus não deu moleza para Elias, vai dar moleza para o Moacirzinho? Não vai, meu irmão, minha irmã. Não acha, não. Fica achando que você está, né? Fica achando aí que você está com essa bola toda aí, que não está, não. Deus falou, você não tem fé. Tem que confiar. Eu sei que ele veio uma esfregância do Senhor, bem dada. Então esse é o testemunho que a gente tem que trazer, que não é diferente da sua vida. Temos que confiar, temos que acreditar, não podemos esmorecer, porque o nosso Deus é do último instante, do último segundo, meu irmão, minha irmã. Quem dá a vitória, quem dá a decisão final é Deus. Se Deus não fizer um milagre, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar. Deus é Deus, meu irmão, minha irmã. Mas Ele vai fazer um milagre, porque Ele não é homem que minta. Tem que acreditar, tem que confiar. Aleluia. Versículo 8, ao qual não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, meu irmão, minha irmã, se alegre o seu coração, alcançando o fim da vossa fé. Deus está falando, você vai alcançar, vai chegar uma hora, você não vai precisar mais ter mais fé, porque a salvação da alma, você cruzou a linha de chegada, meu irmão, minha irmã. Eu não quero morrer, bispo, assim, ninguém quer morrer, mas vai chegar uma hora que Jesus vai vir, vai arrebatar todo mundo, meu irmão, minha irmã, e vai levar para o céu. Você não vai morrer, porque você, quando se batisma nas águas, você já morreu com Cristo, e já ressuscitou com Cristo novamente. Entenda, nós vivemos uma vida espiritual, não uma vida, meu irmão, minha irmã, carnal. Nós vivemos uma vida espiritual, porque Deus é espírito, e busca aqueles que o amam em espírito e verdade. Não dá para, meu irmão, minha irmã, amar a Deus carnalmente, você tem que amar a Deus espiritualmente, né? Então Deus está falando aqui, meu irmão, minha irmã, se alegrais com o gozo inefável e glorioso do Senhor na sua vida, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, né? Os profetas lá atrás, meu irmão, minha irmã, Isaías, Moisés, né? Eliseu, os grandes, pequenos profetas, meu irmão, minha irmã, né? Profetizaram Jesus Cristo, né? O nosso Messias, o Cristo, o nosso Salvador. Todos falaram da salvação, indagando que o tempo, ou que a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que já estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, a glória que se lhes havia de seguir, né, amados? Quem segue Cristo, quem segue Deus, você vai ter sofrimento, né, mas vai ter vitória com o Senhor, a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho,
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Só explicar para vocês entenderem. O homem pecou, Abraão pecou. Não havia pecado no mundo. Aí Abraão pecou, surgiu o pecado, não havia morte, porque eles iam ser imortais na terra, né? Mas pecaram, a morte surgiu. E aí os anjos falaram assim, Namara, e agora, hein? Quem vai pregar a palavra do Senhor? Por quê? O homem pecou, não conhece a palavra de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, os anjos achavam, né, assim pelo entendimento, que eles, nós vai pregar, né? Agora você imagina só, Felipe, o anjo vindo pregar a palavra de Deus aqui. Você não pode pecar, o cara pega, falei, não era para pecar. Eles iam ser os juízes, eles iam pregar a palavra, e iam estar com a palavra na bainha. Mas Deus, com a sua sabedoria, com o seu amor, confundiu até os anjos, porque eles não esperavam, evangelista Ismael, que o Senhor nos daria o seu Espírito para pregar a palavra de Deus. Deus falou, peraí, eu vou dar o meu Espírito ao homem, e o meu Espírito vai pregar a palavra de Deus. É isso que a palavra está falando aqui para nós. Confundiu os anjos falando, mas não vai precisar de nós? Não vou precisar de vocês. O meu Espírito Santo vai habitar dentro do homem, e ele vai pregar a palavra. Por isso que eu e você, nós temos que ser gratos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que está aqui falando comigo, com vocês, trazendo a palavra de salvação, trazendo, meu irmão, minha irmã, aleluia, a verdade para cada um de nós. Você pode bater palma para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto assim, igreja avivada, hein? Glória a Deus. Pode deixar, mano. Não tem problema não, amor. Efésios capítulo 6. No versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vocês querem brincar, eu falei errado, né? Romanos, perdão. Você vê que a igreja está atenta, né? Glória a Deus. É Romanos. Agora desculpem, eu vou te esperar. Isso é para ver se a igreja está atenta mesmo, né? Que bom. Romanos capítulo 6, versículo 1. Achou? Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amados, morreu para o pecado, não podemos mais viver no pecado. Tem algo que Deus me passou, né, uma frase, né, e que eu tenho dito muito, sou pecador, mas não vivo no pecado. Nós somos pecadores, ninguém pode falar que não é pecador, todo mundo é pecador, mas eu não vivo no pecado, você não pode viver no pecado, amados, nós não podemos de maneira alguma, continuando de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Então Deus está falando aqui, meu irmão, minha irmã,
quando nós nos batizamos nas águas, morre o velho eu, morreu, e nasce uma nova criatura para Cristo. Naquele emergir nas águas, 1 segundo, você morreu com Cristo. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Jesus não nos abandona em momento algum. Ele está ali conosco. Você morre com Ele e ressuscita com Ele. Você nasce uma nova criatura para Cristo, para Deus. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você nasce uma nova vida. Você é uma nova criatura para o Senhor. Aleluia. Pode bater palma para Jesus. Glória a Deus. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, né, o velho eu, foi com Ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Eu e vocês, através do batismo das águas, fomos crucificados com Cristo, espiritualmente, naquela cruz. Fomos pregados lá, o nosso pecado está pregado lá naquele madeiro, meu irmão, minha irmã. Para quê, Bispo Moacir? Para que não sirvamos mais o pecado. Você vê que Deus, Jesus, faz tudo para nos salvar, nos libertar do pecado, da carne, libertar de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Toda a concupiscência da carne, todos os desejos da carne, todo o mal que existe nesse mundo, Deus quer nos libertar de tudo, em nome de Jesus. Aleluia, no versículo 7, pode bater palmas, eu estou muito feliz com vocês hoje. Glória a Deus, igreja avivadíssima, aleluia. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, todos somos justificados do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A morte não tem poder sobre Cristo. Cristo ressuscitou, Filipe. Cristo, Ele nasce de corpo e espírito, novamente Ele ressuscita. E aí a morte? Aí Jesus chega para a morte, e aí morte, cadê a sua força? E aí morte, eu estou aqui, ó, carne, espírito, estou vivo. Eu te derrotei, e a morte olha para Jesus e fala, pô, eu não tenho poder mais sobre o homem, por quê, Ismael? Porque Jesus se fez 100% homem aqui na terra. Ele se fez 100% homem, mas ele não tinha pecado. E aí a palavra fala que as pessoas olhavam para ele, ele é 100% homem, ele é pecador. Através de Jesus, se fazendo pecado, mas não pecador, venceu o pecado da morte. Ele vence tudo. Ele vence o aguilhão do inferno, ele vence Satanás, ele vence a humanidade, ele vence tudo, meu irmão, minha irmã. Ele chega para a morte e fala assim, e aí morte, cadê o teu aguilhão, cadê a tua força? Você é um derrotado. E aí que está o principal para mim e para vocês. Morreu com Cristo? Morri. Nasceu com Cristo? Nasci. Você faz parte do corpo de Cristo? Faço. A morte não tem poder sobre você. A morte não pode pegar o teu espírito. A morte não pode nos prender como fazia antes de Cristo. A morte amarrava todo mundo. Estava todo mundo preso pela morte. Mas a partir de Cristo, morrer com Ele, nascer com Ele, a morte não pode ter poder sobre nós. A carne morre, é podre, o bicho vai lá, vai comer, mas a tua alma vai nascer para o céu,
vai nascer com Cristo novamente, meu irmão, minha irmã, por uma vida eterna, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui que está lindo, aleluia. No versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Você está aqui na presença de Deus, você está aqui sendo apresentado a Deus como vivo, amados, dentre mortos, dentro de um mundo que as pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus. Estamos aqui apresentando o nosso corpo, os nossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus chegou para mim e para vocês e falou assim: olha, me dá o seu pecado, dá aqui o seu pecado para mim, toma aqui a minha graça, tome a graça para você. Você me aceita como seu Salvador? Aceito. Você me aceita que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus? Você me aceita que Deus me ressuscitou dos mortos? Eu aceito, Senhor. Então toma a minha graça, porque minha graça vai te salvar. Porque Jesus cumpriu todas as leis por nós. Todas as leis que Deus deixou, não é só 10 mandamentos, já expliquei isso para vocês, através do Espírito Santo. É mais de 600, acho que são 613 leis que tem. Não é só 10 mandamentos, são muito mais, que Deus deixou para a humanidade, está lá tudo em Deuteronômio. E aí, amados, Jesus cumpriu todas as leis, para que nós não cumpríssemos ela, porque senão você tinha que cumprir 613 leis, acho que é mais ou menos isso, se não for me perdoe, né, mas é mais ou menos isso, você ia... Quem falou? 618, né? Obrigado. 618 leis. A pessoa iria para o inferno. De cumprir tudo. Imagina, não cumpre nem as 10 que você conhece, mais ou menos. Fala dos 10 mandamentos, você já se atrapalha. E eu não sei. Já se atrapalhou. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus falou: toma minha graça. Então nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo das leis, mas debaixo da graça do Senhor. Você é salvo pela graça do Senhor, glória a Deus. Aleluia. No versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, né? Você não vai sair, vou pecar à vontade aí, porque eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Não é isso que você vai fazer. Não lembra que Deus me deu uma frase, né? Eu sou pecador, mas não vivo no pecado. Nós não podemos viver no pecado de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, né? Erramos, Senhor, me conserta. Errou, Senhor, me limpa, me purifica, tira isso da minha vida, e Deus vai limpando, Deus vai transformando, meu irmão, minha irmã. Deus é Deus. Não sabeis vós que a quem vos apresentartes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amados, é lógico, né? Você vai obedecer o pecado, vai cair na tentação, você está servindo o pecado. Você vai resistir ao pecado, você vai estar na graça do Senhor, né? Servindo a obediência da justiça, né? Falar de pecado, meu irmão, minha irmã, não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado, né? Não tem uma balança, coloca o seu pecado aqui, o seu pecado é menor que o meu. Não, tudo é pecado. Você xingar uma pessoa é pecado, você pensar mal de uma pessoa é pecado,
Você tomar más atitudes é pecado. Enfim, o pecado é infinito isso daí. Como o amor de Deus é infinito, a justiça dele é infinita sobre nós. E nós temos, meu irmão, minha irmã, então que entender, se estiver servindo o pecado, você está obediente a ele. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Deus quer que nós sirvamos a justiça, que você reconheça a graça de Deus. Reconheça a graça do Senhor. Meu pai, Deus está em bom lugar, meu pai sempre falou para mim, para minha irmã, falava para minha mãe, que quando uma pessoa fazia um favor para nós éramos sempre devedores daquela pessoa. Não foi que o pai falava? Se a pessoa, meu pai chamava de si, né? Se a pessoa fez um favor para você, você tem que ser grato a essa pessoa a vida inteira, não pode, né? A pessoa fez um favor e você não ser grata a ela a vida inteira. Olha o favor que Jesus fez por mim e por vocês. Olha o favor que Jesus fez de descer do trono dele, ele sendo rei, sendo Deus, ele desceu para morrer por mim e por vocês. Ele era espírito, ele continua sendo espírito, mas dentro de um corpo, para fazer semelhante a nós, para fazer semelhante a mim e a vocês. E aí ele ressuscita de corpo e espírito, porque ele venceu a morte, né? Ele ressuscita de corpo e espírito, vai com o corpo lá para o céu, e ele fala, quando vocês voltarem, quando eu voltar e pegar meu Espírito Santo, que eu deixei com vocês, como penhor, né, na nossa vida, ele vai nos levar e vai nos dar um corpo glorificado. Nós vamos ter um corpo lá no céu, mas glorificado. O nosso espírito vai estar dentro de um corpo glorificado, santo, sem pecado, puro. Aonde, meu irmão, minha irmã, nós vamos ser grandemente abençoados. Vamos continuar em nome de Jesus. Aleluia. No versículo 17, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, né? Fostes feitos servos da justiça. Meu irmão, minha irmã, tem uma unção aqui poderosa, nos libertando, né, de qualquer seja o pecado na nossa vida, tirando a justiça de Deus, nos abençoando. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos libertados, meu irmão, minha irmã, do pecado, e feitos servos de Deus, em nossas vidas. E nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, Paulo, quando era Saulo, ele matou os cristãos, perseguiu os cristãos, perseguiu a Cristo, e ele se coloca dentro da palavra de Deus, ele fala, eu sou o maior pecador de todos. Olha o que aquele homem carregava, olha o que aquele homem tinha na consciência dele, as coisas erradas que ele fez. E quando ele reclamou com Jesus, ele falou assim, eu não aguento mais, tanto que eu apanho, tanto, né, que Satanás vem, manda as pessoas para me bater, porque ele tinha largado aquela vida, aceitado Jesus Cristo como único, exclusivo Salvador, né, se batizou, logo quando ele aceitou Jesus, ele se batizou, morreu o velho eu, nasceu uma nova criatura para Cristo, né, e eu falo para você, meu irmão, o que a gente faz aqui é o que a gente paga.
ele não matou, ele não sacrificou os cristãos. O que aconteceu na vida dele? Apanhou a dar com pau. Era chicoteado a dar com pau. E uma hora ele chegou e falou assim: Senhor, eu não aguento mais. E Jesus lembrou ele: Paulo, a minha graça já te basta. A minha graça, você está salvo. Aguenta firme. E Paulo ele declarava: o morrer com Cristo é lucro. Ele não via a hora de morrer, Paulo. Ele falou: não vejo a hora de morrer para ir com Jesus para o céu. E ele declarava também: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que a gente tem que sentir, meu irmão, minha irmã, que Cristo vive dentro de nós, que nós somos guiados por Cristo, que Ele é, meu irmão, minha irmã, aquele que nos guia, que nos dá a direção, que nos dá a vitória, que fala conosco. Mas isso é impossível, Bispo Moacir, não foi impossível para Paulo, não é impossível para mim, porque Jesus fala comigo e fala com vocês também. Mas tem que acreditar, tem que confiar, tem que perseverar, tem que ter fé. Tem que gostar, meu irmão, minha irmã. Gostar realmente, amar verdadeiramente a Jesus. Não apenas de boca, mas entender todo esse sacrifício que Ele teve por mim e por vocês. Entender, meu irmão, minha irmã, que ninguém morreria e vai morrer mais por mim e por vocês. Ninguém vai dar a vida por mim e por vocês, nunca mais. É único. Então nós temos que aproveitar, meu irmão, minha irmã, essa oportunidade, que é única para mim e para vocês, porque muitos que estão lá fora sofrendo, muitos, meu irmão, minha irmã, infelizmente, não tiveram fé. Tem muitas pessoas que são evangélicas, muitas pessoas que são cristãs, tem muitas pessoas que estão aí fora no mundo, porque elas não tiveram a fé que eu e você estamos tendo de perseverar. Bispo Moacir, mas Deus não pode ser tão ruim de permitir que aconteça isso com essas pessoas. Deus não é ruim, Deus dá oportunidade para todos. Não acha que não vai ninguém levar a palavra para essas pessoas, porque vai. Não acha que essas pessoas estão abandonadas pelo seu olhar, meu olhar, que essas pessoas estão abandonadas. Não, Deus está guardando. E o que você faz para ajudar essas pessoas? O que eu faço? Nós também temos que ajudar essas pessoas. E Deus vai te guiar da maneira que você ajuda essas pessoas. Cada um faz uma parte. A palavra fala o que a mão direita faz, não mostra que a esquerda faz, mas a gente dá o testemunho, porque a palavra fala que chegaram para Jesus e falaram assim para ele: Senhor, quando é que demos de alimento, quando que é que demos de vestir, quando que é que te demos guarita, quando é que nós abençoamos o Senhor? E Jesus falou: quando você faz a um desses pequeninos, você dá roupa aos pequeninos, você está me dando. Quando você dá alimento a esses pequeninos, você está me alimentando. Quando você dá guarita para essas pessoas, você está me guardando. E é assim, meu irmão, minha irmã, quando você faz o amor ao próximo, você está ajudando as pessoas. Outro dia eu passei lá na casa da minha mãe lá, tinha um monte de roupa minha. Peguei tudo aqueles dias que estava bem frio, né? Bem frio em São Paulo, não sei se vocês lembram que só faz calor agora, né? Eu fui, dei tudo, meu irmão, minha irmã. Dei tudo. Eu peguei uma cesta básica, coloquei no carro. E o Gabriel falou: pai, para quem você vai dar? Eu falei: para quem Deus tocar no coração. Vamos, né? E a gente estava no sábado, né, Biel? Salim, Sará, Maluf, é isso? Falei certo? O trânsito andando, o trânsito não estava parado. E eu vi um homem, um bebezinho no colo, com mais 3 crianças. Parei o carro no meio da avenida
e descia ali para dar aquela cesta para aquela família. É muito pouco. Isso é uma gota no oceano perante tudo que as pessoas estão precisando. Mas é uma ajuda. E nós temos que fazer isso. Não importa, não olhe, né? Isso aqui não é nada. Perante Deus é. Uma atitude, um copo d'água, uma oração, com fé, vai ajudar, vai mover os céus. Mas você tem que ter fé, você tem que acreditar, porque a luta espiritual é muito grande. E você quer a bênção sua, você quer a tua vitória. Mas a luta é grande, você vai entender isso agora. Deus não estava falando. Você quer a sua bênção material? Você quer a sua vitória aqui na terra? Vai ter. Vai, porque Deus está trazendo a palavra. Deus está mostrando o reino de Deus. Está mostrando a glória do Senhor. Está mostrando aquilo que Ele tem de excelente. Para a gente não desperdiçar. Para a gente não marcar bobeira. Para a gente não deixar, meu irmão, minha irmã, de conquistar essa vitória no céu. Mas tem a sua vitória aqui na terra? Tem. Tem. Nós vamos ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Para quando a gente entrar na nossa vitória aqui, antes disso, você vai entender. Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está vendo? Quando você tem o fruto do Espírito Santo dentro de você, são 9 gomos. Você tem amor, você tem gozo, tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você tem que ter tudo isso dentro de você, através do Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei. Olha só que maravilha, meu irmão, minha irmã. Não existe lei quando você tem o fruto do Espírito Santo. Aleluia. No versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amados, nós estamos em Cristo, a nossa carne está crucificada. Todas as paixões, concupiscências da carne somem. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, amados. Olha só, se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar em Espírito, em verdade, na nossa vida. Aleluia. Abra aí agora em Efésios, capítulo 5. No versículo 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amados, nós éramos, antes de aceitarmos Jesus Cristo, nós éramos das trevas. Mas quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos luz do mundo, luz no Senhor. E Deus está falando comigo, com vocês, que nós andemos como filhos da luz. A palavra fala que nós somos a luz do mundo. Em Colossenses, capítulo 1, no versículo 12.
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glorifica, dá graça ao Senhor, que o Senhor nos fez idôneo para participar do quê? Da herança. Deus está falando novamente da nossa herança que tem para mim e para vocês, dos santos na luz. No versículo 13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção, existe, não é que existiu, existe o reino das trevas, existe. Tem um reino. E Jesus nos tira desse reino. E nos transporta e nos leva para o reino do seu Filho, para o reino de Deus, para o reino do amor. Ainda há milhões de pessoas que vivem no reino das trevas. Existe. Que são aqueles que não querem saber de Jesus Cristo. Vivem nesse reino das trevas. Vivem perecendo, vivem, meu irmão, minha irmã, né, na tormenta. Quantas coisas horríveis nós temos visto que está acontecendo nesse mundo, é o reino das trevas. Mas nós somos transportados para o reino da luz, o reino de Deus, o reino do seu Filho. E essa luta espiritual existe. Existe uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus, o reino do amor. Existe uma luta muito grande para você conquistar a sua vitória. Para você conquistar aquilo que você está querendo. Meu irmão, minha irmã, tem que orar. Ninguém quer orar, ninguém quer jejuar, todo mundo só quer ficar de braços cruzados, perninha cruzada. Tem que orar. É uma luta muito grande. Há uma batalha espiritual, meu irmão, minha irmã, entre o bem e o mal, os anjos de Deus e os demônios de Satanás. E se você não orar, se você não clamar, meu irmão, minha irmã, a igreja da aliança com Deus ora. Ora. A gente ora. Mas você tem que orar também, meu irmão, minha irmã. Se você não orar também, eu não sou responsável, né? A igreja não é responsável pela sua falta de fé. Você tem que ter fé, tem que ter comunhão com a igreja, ter comunhão com os santos, tem que ter comunhão com Cristo. E daí quando a gente fala, as pessoas não podem nem ficar bravas. Ninguém vem no culto de oração, nunca vi. Ninguém tem meia hora para vir no culto de oração. Jesus amado. Daqui a pouco vai se passar 365 dias e ninguém veio no culto de oração. E depois quer reclamar que não recebe a vitória, quer reclamar que não está recebendo a bênção. Tem que orar, meu irmão, minha irmã, a batalha é muito grande. A batalha é fervorosa entre o bem e o mal. A palavra fala, Jesus disse, eu e meu pai não dormimos até agora, mas o povo anda dormindo. Desperta tu que dormes. Tem que buscar o Senhor. Parece que quando fala para vir para a igreja, ai meu Deus, vou para a igreja, então não quer morar no céu. Buscai ao Senhor enquanto pode se achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto Ele está aqui, meu irmão, minha irmã, porque quando chegar Jesus arrebatar a igreja, aí virá aqueles 7 anos de tribulação. Daniel. Eu estou cansado para ir no culto de oração. Meu Deus, hein? Jesus está com uma peninha de vocês. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel estava clamando pelo povo. Daniel queria uma resposta de Deus. Senhor, ajuda eu, ajuda o meu povo. Daniel estava ali jejuando. E a palavra fala
que o Senhor envia o anjo Gabriel. E presta atenção o que o Gabriel fala para Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que Daniel começou a orar com fé, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus falou: anjo Gabriel, vai lá e leva a resposta de vitória para Daniel. E ele pegou e saiu com a vitória. Saiu com a vitória em mãos para vir entregar para Daniel. Aí, olha o que o anjo Gabriel está falando. Mas o príncipe do reino da Pérsia, presta atenção, isso é um demônio, se pôs de fronte de mim 21 dias. 21 dias Gabriel ficou lutando com o demônio da Pérsia. É um principado, é um príncipe. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes de Deus, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Presta atenção, Miguel, o arcanjo Miguel, é o anjo responsável por todo Israel. Ele é o anjo responsável. O Brasil deve ter um anjo responsável que luta por nós. Deve ter um anjo que peleja a favor de nós. E aí, você está vendo qual que é a batalha da oração? A pessoa quer chegar lá um pouquinho. Ah, tá bom. Ah, meu irmão, minha irmã, pode esquecer. Pode esquecer que essa oração não chegou nem no teto da sua casa. Tem que orar. Tem que orar com fervor. Tem que clamar ao Senhor, porque você vai estar clamando, vai ter batalha no céu. Vai ter luta no céu para vir trazer a tua vitória. Mas Deus vai trazer a vitória dessa igreja hoje aqui. Porque nós estivemos aqui de manhã orando, nós estivemos aqui clamando, a tua vitória vai chegar aqui. Hoje aqui, para você, para a sua família. A peleja é grande, a luta é grande. Você não acha que não tem retaliação? Você não acha que não tem luta contra essa igreja? As pessoas falando mal de nós, as pessoas atirando pedra em nós, e nós orando pelo povo. Enquanto a pessoa atira pedra em mim, eu estou orando pela pessoa. Daniel estava lá orando, clamando, pedindo. Mas o anjo estava pelejando. E não acaba por aí. A palavra fala no versículo 19, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Oh, Deus está falando aí para você, tem luta, tem tudo, mas fique em paz aí, Deus é com você, fica calmo, anima-te sim, anima-te, o Senhor está falando, anima-te, igreja, anima, você tem que se animar, você tem que acreditar, você tem que ter fé, tem que ter coragem. Aleluia. E continua aqui o anjo falando, e falando ele comigo, esformecei-se e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste? E disse o anjo Gabriel: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Vai ter mais batalha ainda, meu irmão, minha irmã, a teu favor. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Vai vir outro demônio ainda brigar com Gabriel, por causa sua, por causa minha. Eu não sei qual é o anjo que está lutando por nós, mas que tem anjo pelejando para nos trazer a vitória hoje. Tem, aleluia. Pode bater palma para o Senhor.
Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura de verdade, da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Os anjos do Senhor estão aqui, falando comigo, com você. Esforça-te, tem bom ânimo, acredita, confia no Senhor, não esmoreça, tenha fé, não reclame, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, confia no Senhor. Imagina se eu e você não tivéssemos Deus, mas tem que orar, tem que clamar. A carne chora, a carne é preguiçosa, a palavra fala que o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito tem que nos dar força, mas para ter força o nosso Espírito, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Esforça-te, igreja, busca o Senhor está voltando. A palavra fala, aleluia, e você vai entender mais ainda, Efésios, capítulo 6, no versículo 11, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, está entendendo? Mas sim contra quem? Os principados, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, está vendo? Os dominadores, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você tem que lutar, meu irmão, minha irmã, contra esses demônios. Como? Em oração. Eu não tenho tempo, o problema é seu, vai buscar tempo. Tem que buscar tempo para orar. Tem tempo para ficar na internet, tem tempo para fazer outras coisas, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter tempo para orar. Buscar o Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Está passando dia mal? Resistir o dia mal com oração, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calcemos os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você tem que ter o escudo da fé. Não é o escudo à prova de bala, é o escudo da fé, meu irmão, minha irmã, que vai vir ódio, vai vir inveja, vai vir palavra contrária, vai vir macumba, vai vir obra de feitiçaria, nada vai te pegar. Tomai todo o capacete da salvação, um capacete, meu irmão, minha irmã, que não vai vir mau pensamento para você, e a espada do quê? Do teu Espírito, Senhor, que é a palavra de Deus. Quanto mais você, aleluia, ouvir a palavra de Deus, a palavra vai te salvar. E a palavra fala, orando uma vez por mês, não é isso no versículo 18? Não, orando uma vez por mês, não é isso? Não. Em todo tempo, com toda oração e súplica, tem que suplicar no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Você não pode vir, mas eu venho. Você não pode vir, mas tem uns jovens que vêm comigo aqui. Tem uns jovens que vêm comigo. Mariana, Gabriel, está vindo Isadora, pastora Márcia, jovem. A Lucy quando pode. A Andressa quando dá.
Nós estamos esperando mais pessoas. Orando em todo tempo, com toda súplica, meu irmão, minha irmã, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Nós estamos aqui, oramos por todos, mas você tem que orar, meu irmão, minha irmã. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com quê? Com confiança, aleluia, para fazer notório o quê? O mistério do Evangelho. A Bíblia é um mistério. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, nos traz a revelação de coisas que nós não entendemos, mas traz através do Espírito Santo. E agora, Apocalipse. Versículo 12. Capítulo 14. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Você tem que ter paciência, amados. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e é a fé em Jesus. A fé em Jesus. Aqui está a paciência. Você vai orar hoje, vai orar amanhã, vai orar até Jesus voltar. Tem que ter paciência. Aqui estão os que guardam os mandamentos. Você tem que guardar os mandamentos de Deus, meu irmão, minha irmã. E qual que é o mandamento de Deus? Nós temos o quê? A fé em Jesus. Para que você, tendo fé em Jesus, você possa cumprir o que a palavra diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Você tem que crer com fé na salvação da vossa alma. Creia. Você tem que acreditar. Você tem que crer que Jesus vai salvar sua alma. Quero convidar vocês para ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu creio através dessa palavra que está tendo uma luta espiritual. E a vitória está aqui, para ser entregue para você. E a palavra é viva e eficaz. Ela falou, tem fé, tem ânimo. Tem ânimo, tem coragem. Aleluia. É uma luta, mas Deus está nos dando vitória. Antes de eu orar e clamar naquilo que Deus tocou no meu coração, eu convido a todos a aceitar Jesus, com fé, que Ele que é o autor e consumador da nossa fé, Ele que é o autor de tudo, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada existiria. Sem Jesus a gente não existia, mas por Jesus nós estamos aqui. Então eu convido a você a aceitar Jesus como o único exclusivo Salvador da sua vida. E nós vamos cumprir o que a palavra fala. Mas declare com a sua boca, porque Romanos, coloca aí para mim, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 9, coloca aí para mim, por favor, por gentileza. Romanos capítulo 10, no versículo 9, a palavra fala assim, a saber, se com a tua boca, eu não estou inventando nada, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É com a boca que se confessa, porque quando você fala aqui, o universo inteiro está ouvindo. Bispo Moacir, sabe que eu tenho tanta força assim na minha voz? Bom, eu não sei se você tem força, mas que o universo inteiro vai ouvir, né, Jorginho? Vai ouvir. Então eu peço a vocês, feche seus olhos e abra sua boca e declare com amor, Jesus, que Ele que morreu na cruz por mim e por vocês, que deu a vida por mim e por vocês, se humilhou,
foi ultrajado, foi humilhado, mas ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu o mundo por mim e por vocês, para nos dar uma vida eterna no céu. Então declare comigo assim, feche seus olhos. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Continue com seus olhos fechados. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, a tua igreja amada, aceitou teu Filho amado como teu único, exclusivo Salvador. O Senhor Jesus foi aceito pela tua igreja. Pai, agora eu te peço, Pai querido, Pai amado, eu sei, Halabatu e Shabá, que o Senhor pelejou nesse dia para nos trazer aqui na igreja. O Senhor pelejou esse dia, meu Deus, meu Pai, para enviar os teus anjos aqui, para nos entregar a vitória que tanto estamos precisando. Meu irmão, minha irmã, estenda as suas mãos, abra as suas mãos, porque o Senhor está entregando a tua vitória agora. A tua vitória o Senhor está entregando. Pai querido, Pai amado, eu te peço agora, Senhor, nos entrega essa vitória que tanto estávamos esperando, a resposta, Senhor, aleluia, que o teu anjo pelejou, lutou, Pai, aleluia, entre o céu e a terra para nos trazer hoje aqui, Pai, através do teu Filho amado. Pai, obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza que todo o mal foi aniquilado. Pai querido, Pai amado, eu te peço agora, eu quero lutar contigo, meu Deus e meu Pai, ao teu lado, Pai, contra as trevas, e eu quero, Pai, lutar juntamente com o Senhor, meu Deus e meu Pai, repreendendo Satanás, diabo, o espírito da morte, todos os príncipes das trevas, que saiam da nossa vida, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, que todo mal seja aniquilado, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, para que em nome do meu Senhor Jesus Cristo, a vitória, Pai, foi decretada aqui agora, em nossas vidas. Pai, eu te agradeço, por Senhor estar, Pai, nos dando, Pai, aquilo que nós pensávamos que não iríamos receber, aquilo que nós achávamos que fomos derrotados, mas nós fomos vitoriosos em Cristo Jesus, Pai, aleluia, porque o reino da luz venceu o reino das trevas, o reino da luz venceu, Pai querido, Pai amado, mais uma vez o reino de Cristo venceu todo o mal, venceu Satanás, venceu a morte, venceu todo o principado, venceu todo o inferno, em nome do meu Senhor Jesus Cristo por nós. Pai, nós te agradecemos, Pai, graças nós já te damos por esse culto maravilhoso, para o Senhor nos livrar do pecado, para o Senhor nos livrar do mau caminho, para o Senhor nos livrar de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e nos conduzir, Senhor, através da tua graça, nos conduzir, Senhor, à vitória. Obrigado pela sua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo por nós, além do que estamos pedindo. Nos cobre com teu sangue, multiplica os nossos anos de vida, nos livra de todo mal, nos livra de todo perigo carnal e espiritual, que nós saiamos daqui, Senhor, com a vitória que nós conquistamos através da nossa oração, do nosso jejum de 40 dias que fizemos, Senhor, pelo nosso jejum, Senhor, que colocamos em tuas mãos. Obrigado, Pai querido, coloca a semente da fé dentro de cada um de nós, desenvolve a fé, faz crescer a fé em Cristo Jesus, faz a fé crescer, Senhor, na salvação da alma, Pai querido, Pai amado, faz a nossa fé crescer cada vez mais, e que saiamos daqui com a paz, com o amor, com a bondade, com a tua benignidade, com o teu gozo, com a tua mansidão, Senhor, com a tua temperança, com toda o fruto do teu Espírito Santo dentro de nós. E Pai,
Pai, eu te peço que nós possamos testemunhar no próximo culto, que o teu povo venha, Senhor, com amor em todos os cultos, buscar a tua palavra. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa oração, aumenta, Senhor, o nosso entendimento, para entendermos que Senhor, que cada petição que fazemos a Ti, há uma batalha espiritual, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Receba a sua bênção, receba a sua vitória, receba o teu milagre, receba aquilo que você, meu irmão, minha irmã, clamou, pediu, aleluia, a resposta chegou da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Cada um sabe o que você está precisando, cada um sabe o que você pediu, e Deus te deu a resposta, que está te dando a vitória, que Deus está te dando a vitória. Agora tenha fé, tenha confiança, conforme a palavra falou, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel disse, olha, ainda eu vou ter que pelejar com o príncipe da Pérsia e da Grécia, mas a vitória é certa. A luta continua, mas a vitória já foi te entregue nas tuas mãos. Tenha fé, confie no Senhor. Amém? E vamos orar, amados. Ore, persevere, não desista na oração, confia no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Aleluia. E nós vamos encerrar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. E nós vamos se ver aqui rapidamente. Quem não tomou a Santa Ceia, a gente